Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das lendas urbanas mais fascinantes e até comoventes de São Paulo, a história das 13 almas. É um mistério que nasceu de uma tragédia terrível, mas que acabou se transformando num símbolo muito forte de fé popular. Bom, vamos direto ao que interessa. Quem são, afinal, essas 13 almas? De onde elas surgiram e por que, se tornaram tão importantes para tanta gente? Para a gente entender essa história, a gente precisa primeiro separar a lenda, a crença, da história real que está por trás de tudo. Hoje em dia, a crença popular é que essas almas são milagrosas. Muitos fiéis vão até os túmulos delas lá no cemitério São Pedro para pedir graças e, claro, deixar oferendas. Mas a oferenda mais comum é uma coisa surpreendentemente simples: um copo com água. E por trás dessa simplicidade toda tem um motivo bem específico e muito, muito trágico. Para a gente achar a origem dessa lenda, a gente precisa voltar no tempo. E o nosso destino é exatamente o epicentro de tudo isso, a tragédia do edifício Joelma. O ano é 1974, uma data que marcou de forma trágica a história da cidade de São Paulo e que deu pontapé inicial para essa história de dor e depois de devoção. No dia 1º de fevereiro, um simples curto-circuito num ar-condicionado deu início a um incêndio que se alastrou pelo edifício de forma assustadora. O pânico foi geral e centenas de pessoas buscavam desesperadas uma forma de sair de lá. No meio daquele caos todo, um grupo de pessoas tentou usar um dos elevadores para fugir mais rápido do fogo. Só que, infelizmente, essa decisão acabou se tornando uma armadilha fatal. O elevador parou de funcionar e eles ficaram presos, sem ter para onde correr. Depois que o fogo finalmente foi controlado, as equipes de resgate encontraram uma cena terrível nos escombros. Dentro daquele elevador estavam os corpos de 13 pessoas. O estado dos corpos era tão ruim, sabe? Eles estavam tão carbonizados que a identificação se tornou impossível. E como ninguém apareceu para reclamar os restos mortais, essas 13 vítimas acabaram ficando no anonimato. E esse ponto, o anonimato, é crucial para tudo que vem depois. Então, aqui está a definição, digamos, oficial. Os 13 corpos que não puderam ser identificados foram enterrados juntos, lado a lado, numa sepultura coletiva no cemitério São Pedro. E foi ali que o povo começou a chamar eles de as 13 almas. A tragédia chega ao fim, mas é exatamente nesse ponto que a lenda começa a nascer. A dor de uma morte anônima acaba abrindo espaço para o sobrenatural. Alguns meses depois do enterro, funcionários do cemitério, visitantes, todo mundo começou a relatar umas coisas bem estranhas, inexplicáveis, que aconteciam perto do túmulo das 13 almas. A história que começou a se espalhar era a seguinte. Primeiro, as pessoas ouviam lamentos, choros, que pareciam vir direto das sepulturas. Aí, de forma quase intuitiva, alguém teve a ideia de jogar água em cima das lápides, numa tentativa simbólica de apagar o fogo, de aliviar o sofrimento daquelas almas. E segundo a lenda, assim que a água era jogada, os sons paravam. E foi a partir desse ato simples, de jogar água para acalmar as almas, que a devoção popular começou a florescer, transformando um lugar de luto num verdadeiro santuário. Essa notícia se espalhou como fogo pela cidade. As pessoas começaram a visitar o túmulo não só para oferecer alívio com a água, mas também para pedir ajuda. Acreditava-se que, por terem sofrido tanto, aquelas almas teriam uma compaixão especial pelos vivos. Hoje, décadas depois, essa crença continua super forte. Muitos devotos visitam o local, deixam placas de agradecimento por graças alcançadas e, claro, continuam com a tradição de deixar copos com água. A história se mantém viva, bem solidificada na cultura popular de São Paulo. E isso não é só folclore, não. Como destaca uma reportagem da Folha de São Paulo, o caso das 13 almas faz parte de um fenômeno até maior, em que túmulos de pessoas anônimas se tornam pontos de fé e reverência, mostrando a força que essa necessidade de crer tem. No fim, a história das 13 almas deixa a gente com essa reflexão. É uma narrativa que mostra de um jeito impressionante a necessidade humana de encontrar algum sentido na tragédia, de transformar o sofrimento anônimo num símbolo de esperança e até de milagre. Como é que a dor coletiva de um incêndio pode se converter numa fonte de fé pessoal para tanta gente? Fica aí a questão para a gente pensar.